projeto de extensão Design em Emergência abrange de forma lúdica e interativa questões entre design, arte, sociedade, economia e meio ambiente, em ações educativas que promovem o protagonismo jovem para a solução de problemas estruturais que vão desde a prevenção em situações de risco e perigo iminente pré ou pós-catástrofes naturais ou decorrentes da ação humana, até a elaboração de sistemas sustentáveis em uma comunidade, tais como a valoração econômica na coleta seletiva, cuidados com a preservação, manejo e revegetação de flora endêmica em ambientes urbanos, entre outros. Realizamos oficinas que permitem implantar células de sustentabilidade em comunidades que apresentam diferentes níveis em seus aspectos socioeconômico-ambientais. O protagonismo dos jovens participantes, ao escolherem uma ou mais oficinas para seu aprendizado, devolvem às comunidades sua visão pessoal sobre as questões abordadas, apresentando soluções sob medida para cada situação-problema. Como fio condutor, utilizamos a linguagem fílmica de animação. O jovem aprendiz se apropria das diversas técnicas e metodologias abordadas para reinventar seu olhar sobre o ambiente, devolvendo os ensinamentos às suas comunidades. Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema foi Luz, Ciência e Vida, os participantes do projeto, todos do curso de Comunicação Visual da UFRJ, prepararam uma oficina de animação por teatro de luz e sombra. Nela, propuseram os ensinamentos de prevenção e socorro aos desastres naturais causados pelas tempestades magnéticas. Após a apresentação do tema, através de um vídeo de introdução, os participantes foram conduzidos à realização de um roteiro próprio na forma de um sólido geométrico. Em seguida, produziram sua própria animação stop motion. Incêndio e raio. Viajando sozinha pela estrada, em uma noite de tempestade, o carro de uma menina é atingido por um raio e começa a pegar fogo. Ela escapa e se refugia na floresta. Assustada, ela consegue ligar para o resgate e é salva por um helicóptero. Moral da história. Guarde sempre na memória os números 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil. 2 raios. Uma mulher caminha pela floresta quando, de repente, começa uma tempestade elétrica. Sem pensar, ela corre para debaixo de uma árvore, o que não se pode fazer em casos de raios. Pessoas que a viram chamaram socorro. A mulher foi resgatada e levada rapidamente para a UPA, onde recebeu atendimento. Moral da história. Em caso de tempestade, estando ao ar livre, nunca se esconde debaixo de árvores ou de suportes metálicos. Agache-se no chão e aguarde a chuva passar. O temporal do Rio de Janeiro. Sozinha em casa, uma menina percebe que uma tempestade começa. Sua casa não tem para-raios e é atingida. Vizinhos notam um incêndio e pedem por socorro. Em alguns minutos, a ambulância chega e a menina é levada para a UPA, para atendimento médico. Moral da história. Sempre procure ajuda especializada. Policiais, bombeiros, defesa civil estão sempre a postos para ajudar. Incêndio e raio. Em uma noite de tempestade, uma mulher está sozinha quando um raio atinge sua casa. Começa um incêndio. Vizinhos, assustados, percebem as chamas e acionam os bombeiros. Um helicóptero chega ao local para ajudar. A mulher, já a salvo, é levada para uma UPA para atendimento.
Moral da história: em caso de chuvas fortes, procure um abrigo seguro e espere ela passar. A tempestade. Durante um passeio, a menina corre para longe de sua mãe. Começa uma tempestade. Para se proteger, no meio do caminho, ela entra numa casa que não tinha para-raios. Quando a garota vai abrir a porta, um raio atinge a casa e começa um incêndio. Fugindo das chamas, a menina encontra sua mãe e juntas elas vão para longe do fogo. Moral da história: antes de tomar qualquer decisão, procure um adulto responsável. A velhinha eletrocutada. Voltando do correio, Dona Clotilde percebe que uma tempestade se aproxima. Seus sapatos não têm sola de borracha e ela acaba sendo eletrocutada. Seus vizinhos pedem socorro e a senhora é levada pela ambulância. Após dias de recuperação, se forma outra tempestade. Áreas da vizinhança são atingidas por raios e o incêndio começa. Moral da história: não preste socorro se você não estiver preparado para tal. Heróis só existem no cinema. Ufa! Passeando no quintal, Dona Maria percebeu o início de uma tempestade e decidiu voltar para casa. Lá ela estaria segura, pois sua casa tem um para-raios. Enquanto voltava, um raio quase a atingiu. Felizmente, ela conseguiu evitar uma descarga elétrica. Ufa! Moral da história: em chuvas e durante tempestades, esteja sempre calçando galochas ou chinelos de borracha. Perigo com metais. Dona Magna estava cuidando do jardim quando viu uma tempestade se formar. É extremamente perigoso ficar exposto em áreas abertas durante uma tempestade, e ela não usava chinelos ou galochas. Suas ferramentas de jardinagem eram feitas de metal e, portanto, atraíram raios. Dona Magna foi eletrocutada. Ainda bem que seus vizinhos estavam por perto e chamaram a ambulância. Moral da história: em chuvas e durante tempestades, esteja sempre calçando galochas ou chinelos de borracha. Ápice. Uma menina brincava na piscina, enquanto o céu foi tomado por nuvens carregadas e relâmpagos. Ela não sabia que é perigoso ficar dentro da água em meio a uma tempestade e acabou sendo atingida por um raio. O socorro foi chamado, mas, infelizmente, a menina não sobreviveu e todos ficaram muito tristes. Moral da história: nunca tome banho de mar ou piscina durante tempestades. Pânico na montanha. Um raio atinge um ônibus que está subindo a serra. Após o incidente, as pessoas ficam assustadas e chamam os bombeiros. Em meio à tempestade, os passageiros encontraram um abrigo em uma clareira no meio da floresta. E lá passaram a noite. Na manhã seguinte, com o céu ensolarado, eles continuam a viagem. Moral da história: busque refúgio durante tempestades em áreas florestais onde não haja árvores, principais condutores de raios. Acidentes domésticos. O retorno. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo conversavam na floresta quando começou a chover. Encharcados, eles correram para pegar o ônibus de volta para casa.
Durante o caminho, um raio atingiu uma árvore que caiu no meio da estrada e bloqueou o caminho. Felizmente, os passageiros ligaram para os bombeiros e eles conseguiram passar. Moral da história: nunca se esqueça dos números de emergência: SAMU 192, Bombeiros 193 e Defesa Civil 199. Chapeuzinho soltando pipa. Chapeuzinho Vermelho estava empinando pipa e o lobo chega para brincar com ela. Começa uma tempestade. Chapeuzinho diz que é perigoso ficar fora de casa nesta situação, mas o lobo não liga. Até que ele é atingido por um raio. A ambulância o leva para o hospital e lá ele fica bem. O lobo aprende a lição: nunca brincar do lado de fora da casa quando estiver chovendo. Moral da história: nunca brinque do lado de fora de casa durante tempestade. Aprendendo com os erros. Durante uma tempestade, uma casa que não tinha para-raios foi atingida. Então o incêndio começa. O morador da casa, desesperado, sai dela. Mas como não estava usando chinelos ou galochas, ele é atingido por um raio. Eletrocutado, seus amigos chamam por socorro e ele é levado para a UPA. Lá, ele recebe tratamento e volta para casa, agora muito mais cauteloso do que antes. Moral da história: nunca agarre ninguém que esteja levando algum tipo de choque. O tempo virou. A menina ganhou um passeio de helicóptero pelo seu aniversário. No dia marcado, o tempo estava ótimo. De repente, enquanto estavam no ar, o tempo fechou. Raios surgiram por todos os lados. Enquanto isso, a mãe da menina a esperava em casa, com medo de algo acontecer. Preocupada, ela decide ligar para a central de controle de voo e mandar o helicóptero aterrissar. Com todos a salvo, a mãe leva a filha para casa. Moral da história: é melhor prevenir do que remediar. Atenção com as brincadeiras. O lobo mau estava brincando com a fiação durante a chuva. Ele foi atingido por um raio e uma ambulância o resgatou. Mas essa ambulância acaba atropelando uma menina distraída. Ela foi resgatada por um helicóptero com rapidez. E todos, ao final, voltaram bem para suas casas. Moral da história: sempre procure ajuda especializada. Policiais, bombeiros, defesa civil estão sempre a postos para ajudar. Explosion.
by Michael Bay. Várias explosões são ocasionadas por uma tempestade e seus raios. Casas, carros e uma floresta são incendiados nessa noite. Mais ambulâncias estão a postos para ajudar as vítimas. Moral da história: nunca se esqueça dos números de emergência. SAMU 192, Bombeiros 193 e Defesa Civil 199. Um dia feliz, só que não. Um dia começa normal e feliz para mãe e filha, com um banho de piscina. Mas, depois disso, vários incidentes ocorrem em sequência, terminando em um dia para ser esquecido. Moral da história: nunca tome banho de mar ou piscina durante tempestades. Vivendo e aprendendo. Moral da história: nunca se esqueça dos números de emergência. SAMU 192, Bombeiros 193 e Defesa Civil 199.